conexão multiespécie. Quando pessoas e animais se conectam, a vida floresce para todos. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, bem-vindo a mais um Conexão Multiespécie. Esse programa que é para vocês, a gente poder se conectar aos humanos, aos animais, ao nosso ambiente, trazer essa multidiversidade, podendo falar sobre terapias integrativas, trazendo convidados para a gente debater, conhecendo os lugares, entendendo como é importante a gente viver diferente, com paz e com harmonia. Pois é. E para você que não me conhece, eu sou a Fernanda Carolina, eu sou formada em medicina veterinária, eu trabalho com terapias integrativas na veterinária e na humana também, eu sou acupunturista humana e veterinária, adoro as terapias vibracionais quânticas, mas vem saber mais aqui com a gente, que nem hoje. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre uma das terapias que são minha paixão, o Reiki. Sabe de Reiki? Já ouviu falar em chakras? E as cores? E quando a gente junta tudo isso misturado, Reiki, cromoterapia e chakras, o que isso pode dar? Será que Reiki é religião? Quem pode receber Reiki? Como que as cores podem influenciar na sua vida? Vamos saber um pouquinho mais? Eu vou pedir para vocês também, logo depois aqui, ficar para saber um pouquinho mais no Conexão Multiconsciência, o nosso querido Daniel Champlin, meu amigo, professor, terapeuta, escritor, pesquisador, por ele trazer esse universo sobre a consciência humana, como pode também, com diversas técnicas, pensamentos, nos harmonizar e nos equilibrar. Então, tanto eu como o Daniel temos aí como uma missão, ajudar você, e não porque você ajudar o seu próximo, os seus animais, o seu ambiente. Então, vem conectar com a gente, vem para esse universo junto com a gente, ó. Já curta, compartilhe nossos vídeos e saiba que toda sexta-feira às 13 nós estamos aqui com vocês. Vamos falar sobre Reiki? Bora lá? Então, bora lá. Bora falar hoje sobre essa técnica tão maravilhosa que é o Reiki. E aí, para eu poder falar de Reiki, eu falo de cromoterapia também. Você já ouviu falar em cromoterapia? Ainda não? Eu acho que as duas terapias, elas têm que andar associadas, integradas, né? Reiki cromoterapia é energia, é luz, é cor, é equilíbrio para todos os seres. Eu quero trazer essas duas técnicas para vocês que vêm conquistando, cada dia que passa, o espaço no cuidado integral da saúde dos animais, das pessoas e, por que não, das plantas, né? Eu gosto sempre de brincar que, para a gente entender o que é Reiki e cromoterapia, vamos fazer uma brincadeira aqui. Você já percebeu como um abraço sincero pode nos fazer sentir melhor? Claro que sim. Como um ambiente tranquilo pode trazer paz? Ou como determinadas cores despertam emoções diferentes? Todas as experiências que eu trouxe para vocês aqui nos mostram que somos muito mais do que apenas um corpo físico. Nós somos também emoções, pensamentos, sentimentos, energia e luz. O nosso universo é energia. E tudo no universo tem energia. As plantas têm energia, os animais possuem energia, os seres humanos, as células, os ossos, os neurônios, tudo tem energia. Ligamos o carro, é uma energia. A combustão é uma energia. Ligar a lâmpada tem energia. Como eu falei, usar o Wi-Fi é uma energia. Os nossos pensamentos emitem energia. As nossas emoções influenciam a nossa frequência vibratória. As nossas atitudes transformam o ambiente ao nosso redor e todos que estão nele. Quando nós estamos em equilíbrio, nós sentimos mais disposição, serenidade, bem-estar. Quando esse equilíbrio é afetado, a gente começa a sentir cansaço, estresse, ansiedade e desconforto emocional. E foi justamente por todo esse contexto que eu falei para vocês aqui que fui procurar entender o que é o Reiki. Fui procurar como essa terapia podia me auxiliar
auxiliar os que estavam ao meu redor e, por que não, os meus pacientes. Então, para a gente saber o que é o Reiki, o que a palavra Reiki significa. Rei, energia universal. Ki, energia vital. O Reiki, ele é uma terapia energética. Ele não é uma religião. Tem origem japonesa, sistematizada por Mikao Usui no início do século XX. O Reiki é uma técnica de imposição de mãos sobre chakras. Chakras são os nossos centros de força. No Reiki, nós costumamos trabalhar nesses 7 principais centros de forças e colocamos as mãos sobre esses chakras, sem tocar o paciente. Esses chakras, eu gosto de brincar que eles são como se fossem flores, quando murchinhos, com pouca energia, quando muito grandes, com excesso. A ideia é a gente ter o equilíbrio, é buscar essa harmonia. E o Reiki, assim como outras técnicas, fazem a gente se sentir dessa forma, mais equilibrado, mais sereno. O terapeuta reikiano, ele transmite com as mãos a energia, mas não é a sua própria, é essa energia universal. O Reiki, no terapeuta, ele vai ser simplesmente um canal de energia, que vai permitir que essa energia flua, trazendo o equilíbrio e o bem-estar para o paciente que está recebendo. Muito além de uma imposição das mãos, o Reiki, ele não é só uma técnica, ele é uma filosofia de vida. Sabe por quê? Porque quando você se torna um reikiano, você vai entender, você vai aprender a viver mais com consciência. Sabe por quê? Porque o Reiki tem 5 princípios lindos e maravilhosos. Que a gente fala assim: só por hoje eu não vou me irritar. Só por hoje eu não vou me preocupar. Só por hoje eu serei ingrato. Só por hoje eu trabalharei honestamente. Só por hoje eu serei gentil com todos os seres vivos. Esses ensinamentos do Reiki nos convidam a cultivar a paz interior, a ter mais amor em nossas relações. O Reiki, se a gente for pensar em emoções, essas emoções elas trazem alegrias, mas muitas vezes sofrimentos. E esses sofrimentos são guardados. E a gente acaba guardando mágoa, tristeza, medo, ansiedade, preocupação. Quando você recebe o Reiki, você tem um momento de pausa, vamos dizer assim, no que estava acontecendo. Você começa a respirar, a desacelerar. E começa a permitir que seu corpo, a sua mente e suas emoções encontrem novamente um estado de equilíbrio. Muitas pessoas, quando estão recebendo Reiki, após, na verdade, relatam um relaxamento profundo, uma sensação de paz, uma clareza mental, um bem-estar emocional, e até mesmo a melhora do sono. A cromoterapia, junto, auxiliando o Reiki, ela é uma terapia vibracional. É uma ciência, a gente diz, né? As cores têm frequências e vibrações. E assim como os chakras, eles têm suas cores específicas e sua frequência vibratória. Cada cor possui uma vibração específica, que é capaz de influenciar o nosso corpo, nosso campo energético e emocional. As cores, elas estão presentes em toda a natureza. É só você olhar para o lado, para o céu, para o mar, olhar para as flores, para os animais, para o sol. A cromoterapia, ela utiliza dessas frequências para promover a harmonização energética. E eu gosto sempre de trazer, bem sucintamente, o significado de algumas cores. O vermelho, ele representa força, vitalidade, coragem, energia física. Eu gosto sempre de lembrar que a medicina tradicional chinesa, ela trabalha com essas cores e com esses elementos. E vocês não fazem ideia como as cores são sensacionais em nossa vida. O laranja, ele está relacionado à criatividade, ao entusiasmo, à alegria. O amarelo, ele estimula a concentração, clareza mental, confiança. O verde é a cor do equilíbrio, da renovação, da cura. O azul promove tranquilidade, serenidade e relaxamento.
e o rosa, hein? O rosa representa amor, acolhimento, compaixão. O violeta, ele está associado à transformação, ao nosso interior, à nossa espiritualidade. O branco, representando a paz, a proteção, a integração energética. Você já parou para pensar que os alimentos têm cores? E como a gente pode trabalhar essas cores quando nós vamos nos alimentar? Pois é, a cromoterapia traz esse pensamento para nós. O dourado, ele está ligado à sabedoria, à prosperidade, à iluminação. O prata, relacionado à intuição, à sensibilidade. A cromoterapia vai muito além do que você acha que é só uma cor. Até a cor que você escolhe para colocar da roupa no seu dia diz muito como o seu dia vai ser e você também. O reiki e a cromoterapia juntos vão trabalhar essa energia universal, essa frequência das cores, de uma forma muito harmoniosa. Então, quando essas terapias são associadas e integradas, a gente só tende a ter um complemento de uma a outra para auxiliar nós humanos, os nossos animais, o nosso ambiente, enfim. Eu gosto de dizer que o reiki fornece energia e a cromoterapia direciona para onde precisa com as frequências vibracionais. Elas juntas auxiliam na busca por equilíbrio, sempre pela essa tal harmonia. E sempre lembrando, né, como eu falei para vocês, os chakras, eles têm cores específicas. Esses centros energéticos, eles são responsáveis pela circulação da energia vital. Pense que um chakra está conectado ao outro e um chakra vai se interligando e passando essas cores para onde precisa. Cada chakra também está ligado a um órgão e cada órgão, cada célula, cada local do corpo. Um exemplo dos chakras, por exemplo, o chakra básico, que é um chakra que fica em cima dos nossos órgãos genitais, é o vermelho. O umbilical, em cima do nosso umbigo, laranja. Em cima do nosso estômago, plexo solar, o amarelo. Nosso coração, ali no cardíaco, o verde ou rosa, nós podemos utilizar. Nosso pescoço, o chakra laríngeo, a cor azul. Ali na frente da nossa testa, a cor índico. O coronário, em cima da nossa cabeça, uma cor violeta ou branca. O reiki, ele auxilia na harmonização desses centros energéticos de força. E a cromoterapia utiliza as cores correspondentes para potencializar esse equilíbrio. O reiki e a cromoterapia, por exemplo, nos animais, que são extremamente sensíveis à energia, eles entendem, eles percebem muito as emoções do ambiente, as mudanças vibracionais com muita naturalidade, muito melhor que a gente. Durante uma aplicação de reiki num animalzinho, seja um cachorro, um gato, um passarinho, um cavalo, nós observamos muito facilmente eles relaxando, serenando, mostrando que eles estão confortáveis, apontam com o nariz, balançam o rabinho, mostram onde eles querem que você atue com a energia do reiki. Ficam tranquilos. E eu sempre gosto de brincar que é com isso que os animais ensinam todos os dias uma lição muito importante para a gente. Que viver o momento presente é muito importante. Que não devemos carregar preocupações sobre o amanhã, porque a gente precisa viver o agora. Eles apenas sentem ali o que está acontecendo e recebem de uma forma maravilhosa. E talvez por isso eles sejam tão receptivos a essas energias. Então o reiki para eles é maravilhoso, porque é notável que eles estão sentindo essa energia influenciar a vidinha deles. Trazendo de novo para vocês sobre a família multiespécie, quando a gente fala de saúde integrativa, não cuidamos apenas do indivíduo, nós cuidamos da família. Muitas vezes um animal reflete a emoção do seu responsável. Quando existe mais harmonia no ambiente, todos se beneficiam. Pessoas, animais, as relações familiares. O equilíbrio é contagiante. A paz também. O reiki, ele é autoconhecimento. Uma das maiores contribuições do reiki é esse autoconhecimento que eu falo para vocês. Porque o reiki, ele vem convidar o reikiano a refletir o que ele está sentindo, o que ele precisa transformar, o que ele precisa perdoar, pelo que ele está sendo grato. E essas perguntas, sabe, pessoal, muitas vezes iniciam processos profundos de crescimento pessoal.
a gente para de julgar. A sabedoria das cores da cromoterapia, a natureza vai utilizar as cores para transmitir mensagens. Eu já falei para vocês no outro episódio. Quando a gente olha para uma floresta, o verde dela transmite equilíbrio. O azul do céu inspira paz. O amarelo laranja de uma flor desperta alegria, acolhe o coração. A cromoterapia nos convida a observar essa sabedoria natural da natureza e utilizá-la em favor do nosso bem-estar. Agora eu queria trazer uma pequena vivência para você que está escutando aqui. Feche os olhos por alguns instantes. Respira profundamente, puxa pelo nariz e solta pela boca. Vamos fazer isso 3 vezes. Pega sua mãozinha, coloca sobre seu coração. Imagina uma luz verde envolvendo você e todo o seu corpo. Pega essa luz, está te trazendo equilíbrio, e imagina essa luz envolvendo sua família, seus amigos, seus animais. Permita-se sentir gratidão, amor, paz. Como que você está se sentindo agora? Abra seus olhos, respire profundamente. O Reiki, ele nos lembra que somos energia. A cromoterapia, que somos luz. Quando unimos energia, cor, amor, consciência, a gente abre espaço para uma vida mais equilibrada e harmoniosa. Pessoal, que possamos cuidar melhor de nós mesmos, das pessoas que amamos, dos nossos animais, do ambiente que vivemos, porque toda transformação começa primeiro com a gente. E quando a gente ilumina o nosso interior, nós eliminamos também o mundo ao nosso redor. Quem sabe o Reiki não seja uma técnica que vai te auxiliar dentre tantas outras que existem. Eu quero deixar para vocês aqui uma frase que somos seres de luz vivendo uma experiência terrena. E eu quero que vocês lembrem sempre dessa frase, porque ela traz para a gente um pensamento de quão pequenos somos perto do universo. Quero falar para vocês que a terapia Reiki, ela não é religião, ela é uma técnica que qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer animal, qualquer ambiente pode estar recebendo Reiki. Não tem contraindicação, não importa se você está passando por alguma debilidade, tem algum sintoma, ou não tem nenhum tipo de doença, graças a Deus, mas deixe que essa energia te contagie para te equilibrar, para te harmonizar. Conheça o Reiki. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho, um mínimo sobre o Reiki, mas se quiser saber mais, deixa aqui sua mensagem, curta, compartilhe, passe para outras pessoas ter esse conhecimento. Fê, quero que você fale mais sobre essa terapia, quero que você traga pessoas para esse bate-papo. Vamos passar para frente essa energia, vamos conversar mais sobre essa técnica. E eu fico sempre à disposição para vocês. Vamos nos conectar. Que o Reiki fortaleça a sua energia e que as cores da vida preencham os seus dias com paz, equilíbrio e muito amor. Eu quero convidar você para se conectar, é lógico aqui no Conexão Multiespécie, mas também se conectar ao Conexão Multiconsciência com o professor Daniel Champin, meu amigo, escritor, pesquisador, antropólogo, terapeuta, e tem muitas coisas para trazer para vocês. Aqui no Conexão Multiconsciência, junto com o Conexão Multiespécie, nós pretendemos trazer para vocês o equilíbrio, a harmonia de como viver melhor com nós mesmos, com os outros, com o ambiente e, claro, com nossos animais. Então, vem com a gente, vem se conectar, multiespécie, multiconsciência, unidos nesse programa maravilhoso. Eu, Fernanda Carolina, e o professor Daniel Champin. Então, toda sexta, às 13h, no TV Praia Grande Litoral, você tem os nossos 2 programas agora juntinhos, conectados, trazendo sempre para vocês informações e conhecimento. Ótimo dia para vocês. Vem se conectar com a gente sempre.
Conexão Multiespécie e Conexão Multiconsciência. Um ótimo dia. Olá, sou Daryl Champlin e bem-vindo a mais um episódio da Conexão Multiconsciência. Pensa comigo, imagine que alguém descobrisse uma substância que conseguisse fortalecer a memória, melhorar a criatividade, regular as emoções, aumentar a imunidade, proteger o coração, reduzir o risco de doenças neurodegenerativas e ainda prolongar a vida. Seria uma descoberta mais ou menos como essa mais recente das canetas emagrecedoras e traria uma absoluta revolução na medicina, não é isso? Só que se eu te dissesse que essa substância já existe, e mais, ela é grátis, está acessível a praticamente todo mundo e já está disponível de pronto todas as noites. O nome dela é sono. Por muito tempo, inclusive quando eu escrevi meu primeiro livro sobre sonhos, o sono era visto mais ou menos como um estado passivo, um período que o cérebro parece que desligava para descansar. Hoje a gente sabe que é o oposto. Quando a gente dorme, o cérebro está realizando algumas das tarefas mais importantes para a nossa saúde física, mental e emocional. Acompanha aí. Segundo a pesquisa mais recente, sono não é luxo. Não é um prêmio para quem terminou suas tarefas do dia, mas sim uma necessidade biológica tão fundamental quanto respirar, comer, beber água. Enquanto a gente dorme, o cérebro organiza as informações adquiridas durante o dia. Eu gosto muito de dizer até que é como se o cérebro fizesse uma grande faxina e reorganização interna. As experiências mais importantes são arquivadas na memória de longo prazo, enquanto informações menos relevantes, se é que exista isso, são talvez descartadas. Por isso, dormir bem não é só uma coisa que te ajuda a lembrar, também te ajuda a aprender. E por falar em aprendizados, meus alunos muitas vezes diziam que acreditavam que estudar até tarde da noite era uma estratégia eficiente. Mas pesquisas mostram que o sono é parte do próprio processo de aprendizagem. Sem ele, o cérebro perde grande parte da capacidade de registrar novas informações. E os benefícios não param por aí, não. Durante o sono profundo, o organismo realiza processos intensos de reparação física. Tecidos são regenerados, hormônios são equilibrados, o sistema imunológico é fortalecido e o metabolismo regulado. É nesse período que o corpo recupera a energia que tem e se prepara para enfrentar um novo dia. Agora, talvez um dos aspectos mais fascinantes do sono seja a relação que o sono traz com a saúde emocional. Quando a gente enfrenta situações difíceis, conflitos, experiências estressantes, o sono ajuda o cérebro a processar essas informações. Durante a fase conhecida como sono REM, aquela em que acontecem os sonhos com imagens e em que os sonhos costumam ser mais intensos, acontece como se fosse um tipo de terapia natural. Talvez você já tenha observado um familiar ou mesmo seu pet sonhando. Verá que os olhos dele se movimentam de um lado para o outro como se acompanhasse um filme. Um filme que passa na mente do sonhador. Nesse período, as lembranças emocionais são revisitadas, mas em um ambiente neuroquímico diferente. Isso permite que este ambiente integre essas informações sem a mesma intensidade do sofrimento original. De certa forma, o cérebro trabalha durante a noite para transformar a experiência em sabedoria. Isso ajuda a explicar por que uma situação que parecia insuportável à noite muitas vezes parece mais administrável pela manhã. Nesse contexto, o estudo do sono também inspirou importantes abordagens terapêuticas modernas, como uma técnica de terapia chamada EMDR, a dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Embora a EMDR não reproduza exatamente o sono REM, essa técnica utiliza a estimulação bilateral, geralmente por meio de movimentos oculares alternados, que parece ativar mecanismos cerebrais semelhantes aos observados durante a fase do sono. Assim como ocorre no sono REM, quando o cérebro integra memórias e processa experiências emocionais, o EMDR ajuda o indivíduo a reprocessar lembranças traumáticas, reduzindo sua carga emocional e favorecendo uma adaptação mais saudável. Essa conexão reforça a compreensão de que o sono não é só um período de descanso,
mas um processo ativo de reorganização psicológica e emocional contribui para a cura e também para o equilíbrio mental. Mas, dito isso, sabe que nem tudo é flor. Ainda com relação ao sono, existem também alguns fatos preocupantes. A privação crônica de sono afeta praticamente todos os sistemas do organismo. Dormir pouco aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, depressão, ansiedade, câncer e declínio cognitivo. Só isso. Além disso, reduz também a atenção, prejudica a tomada de decisões e aumenta em muita probabilidade de acidentes. Muitas vezes a gente acha bem bacana ouvir daquelas pessoas que dizem que dormem só 4, 5 horas por noite. Aliás, a cultura moderna frequentemente associa a falta de sono à produtividade, ao sucesso e à dedicação. No entanto, a ciência mostra algo muito diferente. Dormir menos não significa produzir mais, longe disso. Significa, isso sim, funcionar com capacidades reduzidas sem perceber plenamente essa redução. É como se você estivesse dirigindo um carro com o freio de mão parcialmente puxado. Você continua avançando, mas com menor eficiência, maior desgaste e bem maior risco. Outro aspecto importante é que a gente não pode simplesmente recuperar o sono perdido nos finais de semana. Embora algumas horas extras ajudem parcialmente o organismo, isso não funciona como uma conta bancária onde a gente consegue acumular déficit durante a semana, depois quitar tudo. O sono precisa de regularidade e o cérebro gosta mesmo é de rotina. Dormir e acordar em horários semelhantes todos os dias ajuda a gente a sincronizar nossos ritmos biológicos internos, melhorando a qualidade do descanso e o funcionamento geral do organismo. Outro problema é um dos maiores desafios da vida contemporânea: a invasão da luz artificial. Por centenas de milhares de anos, nossos ancestrais viviam sincronizados com o nascer e o pôr do sol, chamado ciclo circadiano. De repente, do ponto de vista evolucionário, claro, hoje telas, celulares, computadores e iluminação intensa enviam sinais ao cérebro de que ainda é dia. Isso reduz a produção de melatonina, que é um hormônio fundamental para a preparação do sono. Por isso, criar um ambiente escuro, silencioso e tranquilo antes de dormir pode fazer uma enorme diferença para você. Ao refletir sobre tudo isso, a gente percebe que o sono não é tempo perdido, é tempo investido. É durante essas horas aparentemente silenciosas que o corpo consolida memórias, organiza emoções, fortalece a criatividade, protege a saúde física e contribui para a nossa longevidade. Talvez a pergunta mais importante não seja quanto consigo fazer se sacrificar horas de sono, mas sim quanto mais poderia realizar se respeitasse plenamente a minha necessidade de dormir. Em uma sociedade que valoriza velocidade, produtividade e atividade constante, dormir pode parecer um ato simples, mas é um dos mais profundos investimentos que a gente consegue fazer na nossa saúde, em nosso equilíbrio emocional e na nossa qualidade de vida. Porque, no fim de contas, dormir não é uma pausa de vida, é uma das formas mais importantes de cuidar dela. Eu sou Daryl Champlin e este é o Conexão Multiconsciência, um espaço para explorar os múltiplos territórios da consciência. Esteja bem, esteja seguro e até o próximo episódio. Pessoal, gostou? Entendeu um pouquinho mais sobre o Reiki? Ficou com dúvidas? Deixa aqui nas mensagens. O que você achou sobre as cores, esse universo tão maravilhoso? Você sabia como as cores que podem influenciam na nossa vida, na vida dos nossos animais? Como o Reiki não é uma religião? O quanto que as terapias integrativas, entre diversas que existem, podem abrir espaços para nos auxiliar? Então, esteja sempre aqui com a gente no Conexão Multiespécie. Eu desejo a você um excelente dia, uma excelente semana, um ótimo final de semana, cheio de cores e energias contagiantes para você, sua família, seus animais e todos que estão em torno de você. Fecha com a gente, Conexão Multiespécie. Até mais, pessoal!